Bom dia pessoal, tudo bem? O meu nome é Ângelo Borges de Melo Neto, eu sou pós-graduando em Biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia, UFPATOS. Eu estou aqui como auxiliar da professora Júlia, na tentativa de ajudá-los então na disciplina de farmacologia. Hoje eu vou ministrar para vocês uma aula da farmacologia da neurotransmissão. O meu e-mail está logo abaixo, angeloborgesmelo@gmail.com. E o meu objetivo de ter colocado o e-mail é para que vocês me encaminhem dúvidas e eu repasse material, tanto para a professora Júlia quanto para vocês. Iniciando nossa aula, pessoal, os tópicos que eu abordarei nessa aula são os seguintes. Vou falar sobre a neurotransmissão e a classificação dos neurotransmissores, os principais neurotransmissores. Vou falar um pouquinho só sobre receptores inibitórios e excitatórios e um pouquinho de receptores metabotrópicos, visto que a professora Júlia já falou e já deu aula para vocês sobre receptores ionotrópicos e metabotrópicos, sobre a neurotransmissão do GABA e do glutamato, dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina, serotonina, acetilcolina, e também vou falar para vocês do sistema nervoso autônomo e sua farmacologia, bem como dos ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos e de placas motoras e seus fármacos. Pessoal, eu pretendo fragmentar essa aula em vários vídeos de curta-metragem. Essa primeira parte vai ficar um pouco maior do que as outras, mas o objetivo é para que vocês assistam com maior foco, concentração e não tomem tanto tempo de vocês assistindo aulas muito grandes. Por isso eu vou dividir essa aula em vários vídeos, no intuito de otimizar o tempo de vocês e para que vocês aprendam melhor. Começando com a neurotransmissão, pessoal, aqui temos uma estrutura básica de um neurônio. O neurônio é formado por estruturas celulares gerais que tem em todas as células, como por exemplo o núcleo celular, um retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, e o neurônio tem suas especializações celulares, como seus prolongamentos curtos, denominados dendritos, e os seus prolongamentos longos, no caso denominados axônios. Esses axônios têm suas ramificações, que são as terminações sinápticas ou axônicas, e os dendritos também têm suas ramificações. Um neurônio, pessoal, ele estabelece contato com o outro por meio, normalmente, da conexão entre axônios, ou seja, as terminações axônicas de um neurônio denominado pré-sináptico, um neurônio anterior, com os dendritos, normalmente, de um neurônio pós-sináptico. E esse espaço entre eles, que eles não são conectados diretamente, é chamado de fenda sináptica. Bom, aqui, pessoal, os neurotransmissores são produzidos ali pelo processo de tradução dos retículos endoplasmáticos, devido à presença de ribossomos nessa organela, que também é uma organela. Esses neurotransmissores são empacotados no interior de vesículas, denominadas vesículas sinápticas, aqui no complexo de Golgi, e essas vesículas sinápticas vão ser transportadas ao longo dos axônios, sendo encaixadas em estruturas do citoesqueleto denominadas microtúbulos. E como ocorre esse transporte, pessoal? Esse transporte ocorre por meio do encaixe dessas vesículas nesses microtúbulos. Esses microtúbulos são formados por proteínas alfa e beta-tubulina, essas bolinhas aqui representadas em escuro e claro, e eles são estabilizados por proteínas como essas amarelas denominadas de dinactinas. Na presença dessas proteínas, eles mantêm sua estabilidade, esses microtúbulos, e na ausência delas, eles se despolarizam ou se desformam, ou seja, eles são desconstruídos e então encurtados aqui nas terminações axônicas. E como essas vesículas são produzidas lá no núcleo, são transportadas então ao longo desses microtúbulos até aqui nas terminações sinápticas, onde elas são armazenadas. Esse processo ocorre da seguinte forma, pessoal. Os microtúbulos sendo aqui desformados, ele ocorre por meio dessa proteína, pessoal, chamada cinesina. Essa proteína, tá vendo que ela caminha ao longo dos microtúbulos e em cima dela tem as vesículas sinápticas? Aqui no interior das vesículas sinápticas estão contidos neurotransmissores, e essa proteína denominada cinesina, ela utiliza de moléculas de ATP, e com o uso dessa energia do ATP elas conseguem
caminhar sobre esses microtúbulos, levando essas vesículas sinápticas contendo os neurotransmissores do núcleo para as terminações axônicas. Existem outras proteínas, pessoal, denominadas dineínas, as quais transportam essas vesículas das terminações axônicas para o núcleo, um processo aí contrário. E como que ocorre a neurotransmissão propriamente dito? A neurotransmissão, pessoal, ela ocorre primeiramente com a despolarização do neurônio, ou seja, o desencadeamento de um potencial de ação, por meio normalmente do influxo de cargas positivas. O neurônio aqui, por exemplo, o neurônio pré-sináptico, no seu interior ele tem cargas predominantemente negativas e no seu exterior, meio extracelular, cargas positivas. Quando há a entrada de íons positivos no neurônio, há a geração de corrente elétrica devido a uma despolarização e assim a propagação do impulso nervoso. Normalmente esses íons que entram nos neurônios são íons do tipo sódio ou cálcio, e há também o bloqueio da saída de potássio desse neurônio, também auxilia na propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso ele vai ser conduzido aqui dos dendritos, passar pelo corpo celular, e ele vai caminhar aqui ao longo do axônio, sofrendo saltos aqui nessas porções, entre essas porções amarelas, que são as chamadas bainhas de mielina, as quais revestem os axônios. Eles vão alcançar as terminações sinápticas, que são essas aqui representadas à direita com um zoom, no qual são encontradas as vesículas sinápticas desse neurônio pré-sináptico, e no interior dessas vesículas sinápticas estão os neurotransmissores, como podemos ver aqui, que foram produzidos lá no núcleo e transportados por aquelas proteínas cinesinas através dos microtúbulos até essas terminações axônicas, como mostrado anteriormente. Essas vesículas sinápticas elas vão se fundir às terminações axônicas neuronais por um processo que é dependente do influxo de cálcio. Então essas vesículas elas vão se aproximando aqui da terminação axônica e elas vão se fundir à membrana celular neuronal. Como que isso ocorre? Isso ocorre através do influxo de cálcio, quando o potencial de ação ou impulso nervoso chega a essas terminações aqui representadas. As vesículas se fundem e liberam os neurotransmissores, os quais vão agir em seus receptores pós-sinápticos aqui, que são nesses neurônios representados, e ao agirem nos seus receptores, eles vão estimular então a propagação do impulso nervoso naquele outro neurônio, normalmente, igual eu disse, por influxo de sódio, por canais de sódio dependente de voltagem ou receptores ionotrópicos que permitem o influxo de sódio. E aqui depois as vesículas são reestruturadas e o processo ocorre novamente. Mas como que ocorre estritamente essa fusão dessa vesícula sináptica em um processo dependente de cálcio, para que haja a liberação dos neurotransmissores? Esse processo ocorre da seguinte forma, pessoal. Aqui temos o cérebro humano, dando um zoom nele, as suas redes neurais, representadas pelas conexões entre vários neurônios, e as terminações axônicas, onde vão chegar as vesículas sinápticas através do transporte dos microtúbulos. Como que essas vesículas sinápticas se fundem, então, às terminações axônicas, propriamente dito, na membrana celular do neurônio? As vesículas sinápticas, elas contêm em seu interior os neurotransmissores, que são essas bolinhas laranja, e elas são constituídas por proteínas ali representadas em alfa-S, estrutura helicoidal em azul, denominadas sinaptobrevinas. Essas sinaptobrevinas, elas vão se aproximando ali de outras proteínas SNER de membrana celular, SNAP25 em verde e as sintaxinas em vermelho. A sinaptobrevina, que é essa proteína em azul, ela é chamada SNER vesicular. Além dessa proteína sinaptobrevina, logo adjacente a ela, deveria estar apresentada a proteína mais importante nesse processo, que é a sinaptotagmina. A sinaptotagmina ela tem um domínio de ligação de cálcio. Quando o cálcio se liga junto à sinaptobrevina, ela vai permitir a aproximação da vesícula, então, à membrana celular neuronal,
a partir do contato com essas outras proteínas SNER aqui, no caso de membrana celular neuronal, chamadas SNAP25 e sintaxinas. Então vai ocorrer dessa forma a fusão, aproximação e fusão da vesícula sináptica à membrana celular neuronal com a liberação dos neurotransmissores. Essa fusão aqui entre os fosfolipídios ela ocorre naturalmente porque os fosfolipídios, entre eles têm interações hidrofóbicas, ou seja, apolares, e eles se dissolvem mutuamente. Então, ao interagir, eles permitem essa fusão natural entre a vesícula sináptica e a membrana celular neuronal. O processo vai ser restabelecido e vai ocorrer novamente por meio aqui da ação de um complexo de enzima ATPase que vai reestruturar as proteínas de membrana celular neuronal e novas vesículas vão chegar e se unir a essa membrana celular. Aqui, pessoal, gostaria de falar para vocês sobre a classificação dos neurotransmissores. Os neurotransmissores eles podem ser derivados de ésteres, de aminoácidos, aminas como as catecolaminas e indolaminas, peptídeos e outras classificações. Dentre eles temos a acetilcolina, derivado de um éster, glutamato GABA, que é o ácido gama-amino butírico, derivado de aminoácido, assim como a glicina e aspartato. Das catecolaminas temos a dopamina, noradrenalina e adrenalina, e das indolaminas serotonina, histamina e taurina. Os peptídicos temos as endorfinas, encefalinas, substâncias P e vários outros. E outras classificações da natureza de neurotransmissores temos, por exemplo, o sistema purinérgico, são os nucleotídeos como ATP, ADP e adenosina, bem como outros, e gases como monóxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Dos principais neurotransmissores temos a adrenalina, que é atribuída por uma das principais funções desse neurotransmissor, ou hormônio chamado de hormônio luta-fuga, mas ele tem várias outras funções, assim como todos os outros neurotransmissores que eu vou falar logo em seguida, que é a noradrenalina, como por exemplo o neurotransmissor da concentração, a dopamina, o neurotransmissor do prazer, serotonina do humor, GABA da calma, o ansiolítico, acetilcolina do aprendizado, glutamato da memória e endorfina da euforia. No entanto, todos esses neurotransmissores e outros hormônios produzidos pelo organismo, eles atuam em conjunto e essas funções são somente uma das suas principais participações. No entanto, eles se regulam e atuam mutuamente uns com os outros. E as funções do organismo em geral são desempenhadas por todos eles. As funções principalmente do sistema nervoso central, e esses neurotransmissores também têm funções em vários órgãos do corpo, como vocês vão ver logo em seguida. Aqui, pessoal, temos receptores inibitórios, dentre eles o principal receptor inibitório é o receptor do GABA, no qual o GABA, o ácido gama-amino butírico, ao se ligar na subunidade alfa, na porção externa dessa subunidade do seu receptor GABA-A, ele vai promover o influxo de cloreto. O influxo de cloreto, que tem uma carga negativa, vai aumentar ainda mais uma carga negativa já existente no meio intracelular, sendo essa carga negativa existente no meio intracelular causada pela presença de fosfolipídios, que tem grupos cabeça com cargas negativas, bem como porções de proteínas que são incrustadas aqui à membrana celular e que tem cargas negativas. O meio ficando ainda mais negativo, aqui dentro vai ficar negativo, a porção de fora, o extracelular neuronal, já tem muitos íons positivos, vai continuar positiva, então vai ter uma polarização neuronal e esse neurotransmissor inibitório, o principal deles, que é o GABA, ele vai provocar então a cessão, ou seja, o bloqueio, ou também propriamente dita, a continuidade da propagação do impulso nervoso. Ele então vai impedir com que essa propagação do impulso nervoso continue nesse neurônio aqui pós-sináptico. Enquanto os neurotransmissores excitatórios, o principal deles é o glutamato, aqui representado, que ao se ligar na porção extracelular dos seus receptores, dentre os quais estão o AMPA, kainato e NMDA, ele vai promover o influxo de íons positivos, como o sódio,
e o cálcio, e o influxo desses íons positivos vai provocar um acúmulo de cargas positivas e previamente já existentes no meio intracelular, como eu disse, cargas negativas de grupos cabeça dos fosfolipídios, que é essas bolinhas aqui, e de proteínas também incrustadas na membrana, vão provocar uma diferença de potencial elétrico e vai gerar propagação do impulso nervoso. Em suma, principal neurotransmissor inibitório, o GABA, principal neurotransmissor excitatório, o glutamato. O GABA, através do receptor GABA, estimula o influxo de cloreto, que é uma carga negativa, fazendo com que o meio intracelular fique ainda mais negativo, bloqueia a propagação do impulso nervoso por esse neurônio, então cessa essa atividade neural inquisita a propagação do impulso nervoso. O glutamato, principal neurotransmissor excitatório, permite o influxo de cargas positivas como o sódio e o cálcio, gera uma diferença entre cargas positivas e negativas no meio intracelular, gera um potencial de ação, propagação do impulso nervoso, então ocorre. Aqui, pessoal, brevemente falando, receptores acoplados à proteína G, em que a professora Júlia já comentou com vocês, os neurotransmissores também atuam nesses receptores acoplados à proteína G. Aqui temos a proteína GQ, que estimula a atividade da enzima fosfolipase C. A enzima fosfolipase C, eu quero só entrar em detalhes aqui com vocês, que vocês têm que saber, é que ela é responsável por gerar inositol trifosfato. Esse inositol trifosfato aumenta a quantidade de cálcio liberada no meio intracelular, principalmente de retículos endoplasmáticos. Esse cálcio vai ativar várias enzimas, como calmodolinas e as proteínas quinase PKC, que é a proteína quinase dependente de cálcio. Essas PKCs vão fosforilar, ou seja, adicionar grupo fosfato em várias proteínas dos neurônios, dentre as quais se destacam os próprios receptores, e vai aumentar então a atividade desses neurônios, a conexão sináptica entre eles, dentre outras funções. E aqui os receptores acoplados à proteína G-alfa-S e G-alfa-I, que a professora Júlia também já comentou com vocês em outras aulas, e só resumindo aqui com vocês, o G-alfa-S, receptores acoplados à proteína G-alfa-S, vão estimular a formação de AMP cíclico por meio da aumento da atividade da adenililciclase, e os receptores acoplados à proteína G-alfa-I vão inibir, vão reduzir a atividade da adenililciclase, então reduzir a AMP cíclico. G-alfa-S aumentando a AMP cíclica aumenta a atividade da proteína quinase A ou PKA, e G-alfa-I diminuindo a AMP cíclico vai diminuir a atividade da proteína PKA. Essa proteína PKA ela é responsável por fosforilar principalmente fatores de transcrição, como um denominado CREB. Esse fator de transcrição vai estimular a transcrição propriamente dita de vários genes do neurônio, e esses genes são responsáveis por formar proteínas de conexão sináptica, proteínas que vão permitir então a consolidação das conexões sinápticas, o aumento do número de receptores de neurotransmissores e dos próprios neurotransmissores em geral. Aqui, pessoal, eu queria falar com vocês sobre a neurotransmissão do GABA e do glutamato. Como eu já expliquei para vocês, os neurotransmissores eles agem principalmente em receptores ionotrópicos e metabotrópicos, mas vou comentar aqui com vocês então como ocorre a neurotransmissão do glutamato e do GABA. Bom, aqui primeiramente eu tenho um neurônio glutamatérgico. A glutamina nesses neurônios glutamatérgicos, pela ação da enzima glutaminase, vai perder o seu grupamento amino, que é um nitrogênio ligado a um hidrogênio ou carbono, e vai se tornar então, ao ser desaminada, perder grupamento amino, glutamato. O glutamato vai ou ser degradado nos seus compostos relacionados lá na mitocôndria, ou ele vai ser utilizado como neurotransmissor, que sendo o principal neurotransmissor excitatório, como eu já comentei, sendo transportado aqui para o interior das vesículas sinápticas através do transportador vesicular de glutamato, e ao fundir essas vesículas sinápticas aqui com a membrana celular neuronal, processo que eu já expliquei também, ele vai atuar em seus receptores celulares aqui em um neurônio pós-sináptico. Ele pode ser transportado novamente para o meio intracelular, por meio dos transportadores aqui de glutamato,
ou ele muitas vezes vai para os astrócitos, que são células glia, células auxiliares dos neurônios que estão ali nas suas proximidades. Indo para os astrócitos, esse glutamato ele pode ir para o interior da mitocôndria, sofrer ações, por exemplo, das enzimas glutamato desidrogenases e participar ali das vias metabólicas mitocondriais principais, como as vias do ciclo do ácido cítrico, e o glutamato também pode ser novamente convertido a glutamina pela ação da glutamina sintetase. E essa glutamina vai retomar aqui ao neurônio glutamatérgico. Em relação ao neurônio GABAérgico, o que acontece? Da mesma forma que o neurônio glutamatérgico, a glutamina, que é um aminoácido, vai sofrer a ação da glutaminase, vai ser desaminada em glutamato, só que nos neurônios GABAérgicos existem a presença de enzimas chamadas glutamato descarboxilase, que elas vão promover, como o próprio nome diz, a remoção do grupo carboxila, ou seja, CO2 do glutamato, gerando então o neurotransmissor GABA. Em neurônios GABAérgicos, o neurotransmissor GABA vai ser armazenado no interior de vesículas sinápticas aqui nas terminações axônicas, por meio do transporte via transportador de GABA vesicular, vão ser liberados atuando seus neurotransmissores, receptores de neurotransmissores aqui, vão retornar para o neurônio GABAérgico através dos transportadores de GABA, e também podem ir para os astrócitos por meio de transportadores de GABA, e esse GABA ser transportado lá para o interior da mitocôndria, ser direcionado para o ciclo do ácido cítrico e posteriormente ser convertido até mesmo em mais glutamato, numa etapa final, esse glutamato em glutamina, e a glutamina novamente ela vai ou para os neurônios glutamatérgicos ou para os neurônios GABAérgicos. Vocês podem ver, pessoal, que o principal neurotransmissor inibitório, que é o GABA, ele está estritamente conectado com o principal excitatório, que é o glutamato. E o ponto-chave dessa interconexão entre GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e o glutamato é o aminoácido glutamina. E ocorre a participação aqui de astrócitos nesse processo de conversão entre GABA e glutamina, e essas neurotransmissão então elas ocorrem de uma maneira conectada uma com a outra. Aqui, pessoal, os principais receptores do GABA, temos receptores ionotrópicos, que são canais de cloreto, o GABA-A e o GABA-C, receptores metabotópicos como o GABA-B. Os receptores GABA-B são acoplados à proteína de alfa-I, então diminui a atividade da adenilato ciclase, diminui a formação de MP cíclico. E os receptores do glutamato são principalmente canais iônicos que permitem o influxo de sódio ou de cálcio, como AMPA, NMDA e cainato. E os metabotrópicos são classificados em 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 aumenta a atividade da proteína GQ, portanto aumenta a atividade da proteína fosfolipase C. Essa enzima vai promover a formação de inositol trifosfato, que por consequência vai aumentar o influxo de cálcio. O cálcio vai atuar naquelas proteínas PKCs, vão fosforilar várias proteínas componentes do neurônio, dentre os quais estão os receptores neuronais e assim sucessivamente. E os grupos 2 e 3, eles diminuem a atividade da proteína de alfa-I, da adenilato ciclase, consequentemente diminui a formação de MP cíclico. Aqui, pessoal, temos a neurotransmissão da dopamina e da noradrenalina. A neurotransmissão da dopamina ela ocorre da seguinte forma. Primeiramente, pessoal, o aminoácido tirosina ele é cotransportado, ou seja, ele é transportado junto a íon sódio aqui pelo um transportador de aminoácidos aromáticos, que é o aminoácido, no caso, tirosina. Essa tirosina, ao entrar no neurônio dopaminérgico, ela vai ser convertida em L-dopa, aqui pela ação da tirosina hidroxilase. Como vocês podem ver, ela adiciona um grupo hidroxila aqui nessa região do anel de benzeno da tirosina, formando a L-dopa. A L-dopa ela vai ser convertida em dopamina, como podemos ver aqui,
pela ação da enzima aminoácido aromático descarboxilase, como vocês podem observar, removendo esse grupo carboxila aqui, ou seja, CO2, e gerando então dopamina. O que vai acontecer aqui no interior do neurônio com a dopamina? A dopamina ela vai ser transportada para o interior das vesículas sinápticas por meio dos transportadores vesiculares de monoaminas, com concomitante saída de íons H+, dessas vesículas sinápticas, e essas vesículas sinápticas posteriormente, com o influxo de cálcio, com a chegada do potencial de ação nesse neurônio, vão se fundir na membrana celular neuronal e a dopamina vai ser liberada para o meio extracelular. Aí aqui na fenda sináptica ela vai atuar em seus receptores no neurônio pós-sináptico ou em autorreceptores. São receptores encontrados aqui no próprio neurônio pré-sináptico. Outro caminho alternativo para essa dopamina é que ela pode ser transportada novamente para o interior do neurônio pré-sináptico por transportadores de dopamina, concomitantemente ao influxo de sódio. Ao ser transportada para os neurônios pré-sinápticos novamente, elas podem ser digeridas e as suas excretas relacionadas formadas, devido à ação de uma enzima chamada MAO ou monoamina oxidase, sendo essa enzima encontrada no interior de mitocôndrias. E essa é a neurotransmissão da dopamina. Em relação à neurotransmissão da noradrenalina, pessoal, vocês podem ver que ela é idêntica à neurotransmissão da dopamina, com uma única diferença. Aqui novamente vocês vão ver a tirosina, um aminoácido, entrando junto ao sódio no interior do neurônio aqui, convertido em L-dopa, L-dopa em dopamina, e aqui está a diferença para a neurotransmissão dopaminérgica, é que em neurônios de noradrenalina, no interior dessas vesículas sinápticas, há a presença da enzima dopamina beta-hidroxilase, que como vocês podem ver aqui a ação dela, ela vai converter a dopamina em noradrenalina pela adição aqui, ó, de um grupo hidroxila no carbono beta, dessa molécula de dopamina, adicionando o hidroxila no carbono beta, por isso o seu nome dopamina, porque ela atua em dopamina, beta, porque ela atua no carbono beta, e hidroxilase, porque ela adiciona OH ou hidroxila aqui nesse carbono beta, formando a noradrenalina. E novamente, como no neurônio de dopamina, com o influxo de cálcio, o cálcio se liga à sinaptotagmina, presente aqui nas vesículas sinápticas, permite então a fusão das vesículas sinápticas à membrana celular neuronal. A noradrenalina é liberada, atuando em receptores pós-sinápticos, como os alfa e beta-adrenérgicos, ou em autorreceptores que são localizados no próprio neurônio pré-sináptico, como receptores alfa-2, e ela também pode ser transportada por transportadores de noradrenalina, chamado NET, para o interior do neurônio pré-sináptico novamente, sofre a ação também da monoamina oxidase, sendo convertida em suas excretas relacionadas. Ou seja, as neurotransmissões da dopamina e noradrenalina, assim como o glutamato estava relacionado ao GABA, a noradrenalina e a dopamina elas também estão relacionadas, pois fazem parte de uma mesma via biosintética, em que ambas são formadas a partir de tirosina, a partir da ação da enzima-chave dessa via, que é a tirosina hidroxilase, que forma L-dopa, e neurônios dopaminérgicos é gerada dopamina, neurônios noradrenérgicos a noradrenalina. Aqui, pessoal, os principais receptores de dopamina, eles são classificados em dois grupos, são receptores D1 ou grupo D2. Receptores do grupo D1 eles são responsáveis pelo aumento da atividade da adenylato ciclase e aumento do MP cíclico. D2 diminui a atividade da adenylato ciclase, diminui o MP cíclico. Receptores da noradrenalina são os alfa e os beta receptores. Temos os alfa 1A, B e D, alfa 2, A, B e C, e os receptores beta 1, beta 2 e beta 3. Os receptores alfa 1 eles estimulam o aumento da atividade da proteína GQ,
da fosfolipase C, IP3, que é o inositol trifosfato, e o inositol trifosfato vai aumentar a liberação de cálcio novamente, como eu havia falado anteriormente para vocês lá, em receptores metabotrópicos acoplados à proteína G, aumentando a atividade da PKC e assim sucessivamente. E receptores alfa-2 diminui a adenilato ciclase, diminui o AMP cíclico. Como vocês podem ver, pessoal, todos os neurotransmissores, quando eles atuam em receptores metabotrópicos, ou eles aumentam a quantidade de AMP cíclico por aumento da atividade da adenilato ciclase, ou eles diminuem essa adenilato ciclase e AMP cíclico, ou em um terceiro caminho eles aumentam a atividade de fosfolipase C, IP3 e cálcio. E aqui no caso dos receptores beta, eles aumentam a atividade da adenilato ciclase e AMP cíclico. Mas também os neurotransmissores podem ter canais iônicos, como o GABA e o glutamato, permitindo o influxo ou de íons negativos, como o GABA permite o cloreto, e o glutamato íons positivos, como o sódio e o cálcio. Por isso a importância de entender, pessoal, receptores ionotrópicos e metabotrópicos. E por fim, aqui eu tenho também a neurotransmissão da serotonina. Aqui no caso, pessoal, o aminoácido responsável pela formação da serotonina é o triptofano e não mais a tirosina. E a via, pessoal, é quase idêntica aos neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos, mas aqui temos o aminoácido triptofano e não tirosina. Ele é transportado assim como a tirosina junto ao sódio para o interior do neurônio. E aqui, ao invés da tirosina hidroxilase, temos a triptofano hidroxilase. Novamente vai ter a adição de um grupo hidroxila aqui nessa porção do anel do triptofano. A adição dessa hidroxila forma esse precursor aqui da serotonina, e esse precursor em seguida vai sofrer a descarboxilação, que é a remoção desse grupo aqui carboxila ou CO2, formando então a própria serotonina. Como vocês podem ver, somente a retirada de um CO2 aqui formou a serotonina. Então, triptofano hidroxilado para o hidroxitriptofano, descarboxilado, perdeu o que? CO2, formou a serotonina. Serotonina ela é transportada para o interior das vesículas sinápticas por meio de transportadores vesiculares de monoaminas, da mesma forma que os outros neurotransmissores o são. Aqui, com a propagação do potencial de ação, influxo de sódio, influxo de cálcio, o cálcio vai permitir a fusão vesicular aqui então das vesículas sinápticas à membrana celular neuronal, novamente se ligando a sinaptotagmina, as vesículas vão se aproximando, e aqui serotonina é então liberada para atuar em seus receptores pós-sinápticos ou nos seus autorreceptores que são encontrados no próprio neurônio que a liberou, que é o neurônio pré-sináptico. Outro caminho para a serotonina é retomar para esses neurônios pré-sinápticos por meio dos transportadores de serotonina, também chamados SERT, junto ao influxo de sódio, e essas serotoninas também pela ação da monoaminoxidase, que enzimas se encontram lá na mitocôndria, podem ser convertidas em suas excretas relacionadas. Os principais receptores de serotonina: 5-HT1, HT2, 3, 4, 5 e 6. Como vocês podem ver, existem inúmeros receptores de serotonina já classificados, e existem receptores metabotrópicos, como o HT1, acoplado à proteína G-alfa-I, diminui a adenilato ciclase, diminui também então o AMP cíclico. 5-HT2, por exemplo, aumenta a atividade de proteína GQ, aumenta a fosfolipase C, inositol trifosfato e cálcio. 5-HT3 já é um canal de sódio, já é um receptor ionotrópico, permite então o influxo desse íon sódio e a despolarização neuronal. 5-HT4, 5, 6 ou aumentam ou diminuem a atividade da adenilato ciclase e consequente aumenta ou diminui a AMP cíclico. Aqui temos a neurotransmissão de outro neurotransmissor importante, que é a acetilcolina, e como que ocorre esse processo. Primeiramente, pessoal, temos lá
que com a entrada de glicose no interior dos neurônios, uma das principais vias para a qual a glicose vai ser direcionada é a via central do metabolismo, chamada via glicolítica, no qual ela vai gerar ácido pirúvico. O ácido pirúvico vai sofrer ali processos, reações metabólicas no interior das mitocôndrias, gerando acetil, que combinado com a enzima A vai formar acetil-CoA, e acetil-CoA combinado com a colina, ela forma então a acetilcolina. O que acontece? A acetilcolina ela também vai ser transportada para o interior das vesículas sinápticas, e aqui elas vão ser armazenadas até com que o potencial de ação chegue nas terminações axônicas. Vai haver o influxo de sódio e de cálcio. O cálcio vai permitir a fusão aqui das vesículas sinápticas à membrana celular neuronal, e a acetilcolina vai ser liberada aqui na fenda sináptica. Só que aqui há um processo diferente. Há uma enzima muito importante aqui na membrana desses neurônios, que elas clivam, elas degradam a acetilcolina em colina e acetato. E assim elas terminam, elas finalizam então a ação da acetilcolina nas membranas sinápticas, ou seja, nos seus receptores colinérgicos aqui pós-sinápticos. Essa colina, que é o precursor da acetilcolina, vai ser transportada novamente por transportadores de colina para o interior do neurônio aqui pré-sináptico e vai participar da formação de mais neurotransmissor acetilcolina, que ocorre por meio da ação da enzima colina acetiltransferase, que, como o próprio nome diz, transfere um grupo acetil ligado com a enzima A para a colina, formando a acetilcolina. Então o processo ocorre novamente, pessoal. E aqui também temos a participação de células glia nesse processo. Os receptores de acetilcolina são classificados em nicotínicos e muscarínicos. Temos os nicotínicos encontrados em neurônios, por isso neuronais, ou em células musculares, por isso musculares. Eles são principalmente canais de sódio e potássio, bloqueando a saída de potássio e o influxo de sódio, ou até mesmo o influxo de uma pequena quantidade de potássio em comparação a sódio. Eles são mais seletivos a sódio, então permite maior entrada de sódio do que de potássio, mas podem permitir também a entrada de potássio. Os muscarínicos são acoplados à proteína G e os nicotínicos são receptores ionotrópicos, comportam como canais. Os muscarínicos são classificados em M1 e M2. Temos aqui M1, M3 e M5, promove o aumento de atividade da proteína GQ, consequentemente da fosfolipase C, inositrófosfato, e aumento da quantidade de cálcio intracelular, ativando aquelas enzimas como a PKC, calmodulina e outras. E os receptores muscarínicos M2 e M4 diminuem a atividade da adenilato ciclase, diminui a quantidade de MP5, pois são acoplados à proteína G-alfa-I. E aqui, pessoal, eu finalizo minha aula com vocês e vou continuar com vocês na minha próxima parte dessa aula, falando do sistema nervoso autônomo. Obrigado a todos.